falo, nos primeiros 3 meses, o que você puder ficar em casa, não ficar saindo com esse bebê desnecessariamente, só o que for realmente preciso, evitar visitas. Bebê recém-nascido não deveria receber visitas, porque ele é muito imaturo, não tem imunidade. Agora ele vai receber o leite materno, vai começar a ter anticorpos que essa mãe vai passar para ele. Então, o primeiro cuidado eu acho que tem que ter é visita. Olá, sejam bem-vindos ao Vida Nossa, Nossa Vida, esse podcast onde a gente compartilha experiências e histórias aí que moldam o nosso dia a dia. Eu sou a Thaisa Costa, médica gastroenterologista, mãe do Pedro e dos pets Albert e Sebastian, e eu tenho o prazer aí de apresentar esse podcast ao lado da minha amiga. Olá, pessoal, bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast Vida Nossa, Nossa Vida. Hoje a gente vai falar sobre os 6 primeiros meses de vida do bebê, quais os desafios, quais as conquistas, e a Thaisa vai apresentar pra gente quem que vai compartilhar tanta experiência e tanta coisa com a gente. Nossa, eu tenho o prazer de receber aqui a pediatra do Pedro, a doutora Maria Suzete Costa. Ela é pediatra e neonatologista, ela é pós-graduada em nutrição materna e infantil. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter topado esse convite aí. Obrigada a vocês. Então, como a Thaís me apresentou, eu sou Maria Suzete, pediatra, e sou mãe do Rodrigo, do Daniel e do pet Toby. É um prazer estar aqui com vocês para poder passar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência e fazer diferença na vida das pessoas. Muito, eu fico emocionada com isso, sabe? Porque um dos propósitos do nosso podcast, doutora, é justamente isso, né? Se o próximo pode passar por um momento melhor do que eu passei, então que a gente cria essa oportunidade. Espero que esse podcast, né, falar dos 6 primeiros meses de vida aí do neném, consiga alcançar muitas mamães, muitas famílias, né, Ilma? E ajudar elas aí nessa jornada. A gente sabe que tem alegrias, mas a gente sabe que tem alguns desafios também. Então, de novo, seja muito bem-vinda. Vamos compartilhar as nossas histórias? Vamos. Você lembra os 6 primeiros meses de vida das meninas? Lembra um pouquinho. Fala pra gente dos momentos mais marcantes, assim. Acho que a amamentação das duas. Primeiro início, né, foi um desafio por não acompanhar muito bem o que eu achava que ia acontecer, o que eu podia esperar. A sua primeira filha foi prematura, né? Foi, a Sara foi prematura, teve uma certa dificuldade de mamar, porque ficou na UTI ainda 28 dias, mas depois mamou no peito. E eu tinha uma certa dificuldade porque eu fazia faculdade nas 2 gestações. Então, assim, eu amamentava. A Sara, que é a mais velha, como ela ficou na UTI, ela já saiu tomando fórmula e mamando no peito. Então, meio que me ajudou, porque enquanto eu não estava em casa, quando eu não conseguia voltar para amamentar, entrava um pouquinho de fórmula, né? E da Lala também, mesma coisa. Foi um pouco corrido, porque eu tive ela lá nas férias também, então eu ainda fiquei ali 1 mês e meio com ela, consegui ficar em casa, mas a introdução alimentar dela eu tive um pouco de dificuldade, porque eu tinha que ir para aula. E aí tinha que ficar correndo de um lado para o outro, né? Eu tentava fazer isso, né? Mas tive que introduzir fórmula, amiga? Não teve jeito, não é fácil. E depois a alimentaçãozinha, então, assim, eu pegava bastante dica, eu amava também a pediatra das meninas, era uma senhora na época. E, nossa, muita experiência que ela tinha. E ela me acalmava muito em relação à alimentação. Muita diferença, né? Eu acho que, falando um pouquinho da minha experiência dos 6 primeiros meses de vida do Pedro, o primeiro mês, sem sombra de dúvidas, foi Desafiador. assim, o mais desafiador. Eu sobrevivi. Parece que eu saí assim eu tava, sei lá, num quarto escuro. E aí, depois de 1 mês, eu comecei a ver a luz novamente. É engraçado até que a foto, a gente faz o mêsversário dele, e a foto do primeiro mêsversário, cara, eu tava assim, sabe, Acabada. exausta, acabada. Eu não sabia quem eu era, eu nem lembro direito do primeiro mêsversário dele, mas é um mês super desafiador, mas passei. E com a ajuda e o cuidado, né, da Suzete, do meu marido, de toda a minha rede de apoio, fez muita diferença. E à medida que os meses foram passando, até que o Pedro foi interagindo e ganhando mais habilidades, a coisa foi ficando mais suave, assim. Mas é uma jornada, os 6 primeiros meses de vida. Sim. E todo dia o bebê estava diferente. Cada dia é um bebê. Então, é assim, eu acho que, né, o que é mais importante é você ter uma boa rede de apoio. Quem é essa rede de apoio? Sempre quando o pai vai na consulta de pré-natal, eu falo para o pai não é rede de apoio. Rede de apoio, quem é? É um profissional da saúde, é uma mãe, uma sogra, alguém que vai ajudar para você nesses primeiros
especialmente no primeiro mês. Eu falo assim que o primeiro mês ele é desafiador. Os 15 primeiros dias são terríveis, né? Privação de sono, você não está acostumado. A amamentação ela é natural, mas ela não acontece naturalmente. Não. É um aprendizado. É. Mesmo Pros que dois você, lados, pros né? dois lados, você pode ter tudo ali certinho, mas não é fácil. Se você não tiver uma boa rede de apoio, um profissional para te ajudar nesse momento, é muito difícil. Então, eu sempre falo, procure ajuda na primeira dificuldade, porque a gente tem que defender o aleitamento materno. Não existe alimento mais completo. Isso realmente vale ouro. Então, o que você puder fazer para realmente conseguir vencer esses obstáculos, esses desafios e passar pelo primeiro mês, porque é um dia de cada vez e cada dia que vai passando, com certeza vai se tornando mais leve. Eu falo assim, nunca mais você vai ter uma vida que você tinha antes de ter filho, Não. mas ela vai se adaptando, você vai fazer tudo que você fazia antes, mas agora com uma criança, A gente com um bebê. aprende ali com aquela Isso. nova vida, né? Sim, você vai se adaptar. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, o neném já acabou aquela cólica, aquela disquesia, Nossa, não é dorme terrível. direito. Então, assim, cada vez vai ficando mais leve, e depois está aqui. Você volta a trabalhar, você consegue fazer tudo que você fazia antes, agora com o bebê. E eu acho que o mais importante é isso. Você se preparar para isso, saber quando você está grávida, que você está esperando o bebê, que a sua vida vai ser diferente. Você não vai dormir como dormia antes, mas, gente, tudo isso vai passar. Você não vai conseguir ir para os lugares que você ia antes, mas isso vai mudar. Então, você precisa desse tempo para o seu bebê. Quando a gente tem um filho, a gente tem que se preparar para isso. Tem que dar esse tempo, que é Tem um que tempo dar natural esse de adaptação tempo. de toda a Isso, e família, né? viver isso pro bebê, porque ele precisa disso. Depois você vai fazer. Tem mãe que chega no consultório, ai, doutora, eu vou passar um ano dedicado ao meu bebê, eu recebo muita crítica. Eu digo, olha, faça o que melhor, o que o seu coração está falando. Se o seu coração está falando para você se dedicar pro seu bebê esse tempo, a sua vida depois vai voltar, vai ter o resto do Que tempo. fase, né? Né? Então, assim, ano se passa você tão pode rápido. se permitir isso, passa muito rápido. Nossa. Primeiro mês passa muito rápido. Graças a Deus. Tudo vai passar muito rápido. Quando você vê, já está na introdução alimentar. Quem sabe, Exatamente, né? exatamente. Então, é realmente ter uma boa rede de apoio, ter um profissional que possa ser parceiro para tirar suas dúvidas, para te ajudar nesse momento difícil. Vai fazer toda a diferença. Vamos aproveitar nesse ensejo aí das que a gente falou dos desafios, né, principalmente, e vamos falar das questões do primeiro mês. Eu acho que é claro que a gente vai passar pelos próximos meses, mas o primeiro mês a gente já até pontuou que é um mês desafiador, é um dos meses mais, eu acho que é o mês mais importante no sentido de adaptação de todo mundo, de toda a dinâmica familiar, e você tocou em alguns pontos importantes, né, que eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais pra gente. Em relação a insistir em relação à amamentação, todo mundo vai passar por dificuldades, é natural, mas não é intuitivo, né? O negócio Sim. não é. É. O outro se você consegue dar algumas dicas em relação à rotina. Principalmente para as mamães de primeira viagem, a gente já começa com a rotina no primeiro mês de vida da criança. E o terceiro ponto é em relação à disquesia, esse desconforto, né, que a criança sente. Cólica, chorar a madrugada inteira. Quando o dia amanhece, você já está exausta, a criança chorando, e é um caos. Então, conversa um pouquinho sobre esses 3 pontos do primeiro mês. Ok. Então, eu acho que o mais importante, né, nascer uma criança, é você também ter cuidado, falando em rotina, em visitas, tá? Você tem que estar ali, eu falo, nos primeiros 3 meses, o que você puder ficar em casa, não ficar saindo com esse bebê desnecessariamente, só o que for realmente preciso, evitar visitas. Bebê recém-nascido não deveria receber visitas, porque ele é muito imaturo, não tem imunidade. Agora ele vai receber o leite materno, vai começar a ter anticorpos que essa mãe vai passar para ele. Então, o primeiro cuidado eu acho que tem que ter é visita. Não permitir muitas pessoas, criar um ambiente para o bebê o mais seguro possível, né? Quando eu falo uma das coisas que é muito importante é o sono. Sono seguro. Eu falo na minha consulta de pré-natal, chegou em casa, então o berço do bebê,
Cuidado, não pode ter nada ali. A gente vê muitas blogueiras colocando um monte de coisa, postando lá, um monte de almofadinha, um monte de travesseiro, cobrindo o bebê todo, colocando touquinha. Não pode, gente. O sono seguro é muito importante. Diminuiu drasticamente o risco, né? E a incidência da síndrome de morte súbita. Nossa, que é muito importante a gente Tá. frisar Sim, isso, desse né? alerta. Então, tenham cuidado com esse berço. Né? Eu dou todas as orientações na minha consulta, mas principalmente é isso. Não colocar, né, aquele cobertor até aqui, sempre deixar daqui, do umbigo para baixo, bem preso, para não ficar solto, para que ele possa puxar e se sufocar. Não usar touquinha, não usar luva, e esse bebê dormir de barriga para cima. Não pode dormir de ladinho, não pode dormir de barriga para baixo, porque os avós, as pessoas antigas, vão chegar e vão falar, ele está com frio, tem que colocar Cobrir touquinha, tudo. tem que cobrir tudo. Né? Então, gente, Com a barriguinha para baixo, ele se vamos- sente mais seguro, isso, né? então, assim, acho que do primeiro mês chegou em casa, visita e o sono seguro, tá? Legal. Então, assim, a sociedade, ela recomenda até 6 meses de vida, quarto compartilhado, cama compartilhada. Eu não posso falar que é seguro, tá? Eu tenho casais, tenho famílias que fazem cama compartilhada, para eles está tudo bem, eu só vou colocar os riscos da cama Sim. compartilhada, mas é uma opção Preciso da família. esclarecer. Né? A gente fazia quarto compartilhado na minha primeira filha. Na verdade, a gente não era cama compartilhada, mas a gente colocou o bercinho dentro do quarto para facilitar Isso. buscar ela, né, no primeiro mês É o quarto ali. Que é compartilhado, o quarto É, compartilhado. Isso. Tá? Mas a cama em si a gente não compartilhava, porque às vezes a mãe gosta de pôr o bebê na cama, né? Ela ficava no bercinho dela, a gente conseguia fazer essa dinâmica boa. O Alan me ajudava muito em relação a Sim. pegar, limpar, trazer para mim, para eu amamentar. Mas na segunda, eu não fiz nada compartilhado. Eu já estava Tá tudo no cansada quarto por 2 dela, né? anos. Eu tava cansada por 2 anos já. Falei, nossa, tá vindo outro. Calma aí, vamos arrumar as coisas aqui. Então, eu fiz um quartinho para as duas, onde tinha um berço e uma caminha. E aí a gente conseguiu ir levando, acho que até melhor, sabia? Mas assim, e cada uma com seu perfil, né? Porque a Sara passou pela UTI, parecia assim, eu não sei se era coisa minha ou se realmente era, mas parecia que precisava de um chamego mais, precisava estar mais perto. A Lala, ela também precisava, só que eu conseguia deixar ela dormir no quartinho dela, eu ouvia quando ela chamava, né? Quando chorava, e tinha os horários de mamada, então a gente conseguiu também fazer a dinâmica, cada um no seu quarto. Eu acho que é um ponto que a Suzete falou, né? É muito assim, o profissional de saúde vai colocar os riscos e os benefícios, e claro que cada família vai se adaptando, né? Isso. Eu até comentei com ela, o Pedro, a gente faz quarto compartilhado com ele, e eu optei por deixar ele no primeiro ano de vida no quarto compartilhado. Foi uma opção, mas, né? Acho Tá que tudo bem, cada né? caso, cada caso, né? Tá tudo certo. Exatamente. Mas, gente, o primeiro mês passa, fiquem tranquilos, né? Isso, né? Diminuir os riscos E passar aí. rápido, né? Exatamente. É doloroso, mas passa rápido. E a outra questão é cólica, disquesia, né? Tá? Então a gente sabe assim que cólica, né? Ela é normal se não é aquela coisa que são todos os dias, o dia inteiro, várias horas por dia. Então, o que eu considero uma cólica normal, vamos dizer assim? Cólica normal que ela acontece até 3 vezes por semana, tem duração até de 3 horas, né? E elas ocorrem 3 semanas seguidas. Outro esporádico, né? Ok? Agora, aquela criança que chora o dia inteiro, tá? Tem cólica todos os dias e já está mais de 1 mês tendo aquilo ali, eu tenho que pensar que essa criança pode ter alguma coisa que está fazendo com que esse processo seja mais intenso. Mais doloroso, mais né? intenso. Aí a gente tem que pensar, sim, em alergias alimentares, né? A gente sabe que a alergia mais prevalente é a alergia à proteína do leite de vaca. Essa criança pode estar em aleitamento materno exclusivo, mas essa mãe ingere leite. Então, esse leite vai passar para o bebê. Então, toda vez que essa criança começa a ter quadros de disquesia, de cólicas muito intenso, você já desconfia. Tenho que desconfiar. Fugiu do normal, a gente precisa investigar, muito tá? Nenhuma mãe gosta do filho sentindo cólica, né? Não. Mas você tocou num ponto importante de que, gente, o neném nasceu, o sistema digestivo dele também está aprendendo. É imaturo. Exato. Então, ele vai receber, por mais que seja o leite materno, enfim, que é o mais fisiológico possível, mas mesmo assim era um alimento que ele nunca teve contato na vida. Certo. Então, ele vai precisar de um tempo de adaptação, de movimentação. O bebê vai
ter que aprender a fazer a leitura no cérebro dele, o que é movimentação Sim. normal, o que é dor, o que não é. Então, é um desafio. Mas eu acho que isso que você tocou é um ponto importante. Não desconfie quando tá saindo da normalidade, quando tá muito intenso, quando tá provocando muito desconforto na família inteira, né? Enfim. Sim. E pede ajuda, né? Correto. Comunica com o pediatra, fala, olha, eu acho que não tem alguma coisa legal aqui. Isso, você falou isso. Sempre escutar a mãe. Eu tenho o meu, né, professor da residência, ele falava, escutem a mãe. Sempre valorize. Não tem quem conhece melhor esse bebê? A mãe. A mãe. né? Então, sempre levar em consideração, se ela está falando, observa, vê, porque deve ter alguma coisa ali, tá? Então, nós temos as cólicas, disquesias, é uma imaturidade intestinal que acabou de falar. Sim. Então, vai ter a mielinização desse intestino. Então, ele não tem controle do intestino. É como se o intestino ficasse todo o tempo se contraindo, né? Então, a criança... Aí a mãe fala, ai, doutora, eu acho que ele está com muita dificuldade para fazer cocô, porque ele fica Espreme. muito vermelho, roxo e espreme. Ai, bichinho. Ele não consegue evacuar. Então, ele tem que fazer essa força para soltar um gás. Tadinho. Então, ele fica vermelho, ele se espreme. E para evacuar, então, mais força ainda. E aí que entra as massagenzinhas, né? Então, a posição de higiene natural, fazer sempre aquelas massagem, bicicletinha. Ajuda a prevenir, ajuda a eliminar os gases. E o tummy time, que a gente sempre orienta. O tummy time, ele é muito importante, né? Para fazer com que essa cervical da criança já fique mais sustentada, para desenvolvimento dessa musculatura, mas também ele vai estar o quê? Eliminando os gases. Como que é o tummy time? Tá. Fala para mim. Tummy time a gente pode começar a partir do nascimento do bebê, tá? Então, sempre preferir uma coisa que não seja muito mole. Não dá para ir para o chão, eu não oriento ir para o chão com 1 mês de vida, né? Não, Deixa ele adquirir mais anticorpos dessa mãe. Então, no início, eu peço para fazer tummy time aqui em cima do tórax, ou na cama, ou no trocador. E esse bebê vai ficar o quê? De bruço, barriguinha para baixo. Tá? Isso vai tonificar a cervical dele e vai ajudar a eliminação de gases. E naturalmente ele vai ter essa tendência que o tummy time, gente, é colocar a barriguinha para baixo e ele vai ter a tendência de inclinar o tronco para trás. Tá? Então, sustentar a cabecinha. Sustentar a cabeça, isso. Tá? Vai ajudar no neurodesenvolvimento desse bebê. E aí, quanto tempo eu preciso fazer de tummy time? A gente fala assim, que não existe um tempo, né? No mínimo, assim, 10 minutos ao longo do dia. Essa criança tem que estar confortável, essa criança tem que estar bem, ela não tem que estar chorando, gritando. Chorou, pega, calma, já tá bom, depois né? volta, vai ao longo do dia distribuindo. Então, isso já é um exercício que a gente já orienta para a criança ajudar no neurodesenvolvimento, sustentar a cabeça, o pescoço, principalmente, tá? Suzete, comenta pra gente, do 2º ao 6º mês, quais são os marcos de desenvolvimento? O que a mãe tem que estar em alerta? De repente, para tanto no desenvolvimento normal, quanto, de repente, o alerta para procurar pediatra e passar por uma consulta que não seja de rotina. Tá. Hoje, a gente tem muito esse olhar, né, para os marcos do neurodesenvolvimento. Por quê? Hoje, a gente está tendo muitos transtornos de neurodesenvolvimento. Muitos. Bastante. E a gente sabe que o que é que faz a diferença nesses transtornos? É o diagnóstico precoce. Sim. Não perder aquela neuroplasticidade e atuar o mais precoce possível, com certeza essa criança vai ter uma evolução diferente. Muito melhor, Então, né, começou ali. No nascimento, o que eu já posso perceber? Contato visual. A criança, ela consegue enxergar até 30 centímetros do olhar dela. Quando ela está no peito da mãe, ó, já está, né? Fazendo contato ali com a mamãe. Contato. Então, desde o primeiro momento de aleitamento materno, a mãe já vai observar que essa criança olha para ela, tem contato visual. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que observar. Muito bom. Tá? Depois de 1 mês, o que vai começar? É isso que a gente falou, tummy time para quê? Para sustentar o pescocinho, começar a elevar a cabeça, ainda é pouco, tá? E aí essa criança vai começar a fazer o quê? Mais contato visual,
E com 2 meses, ela vai ter já muito contato, sorriso social. A criança tem o que a gente chama de neurônio espelho. Ela vê, ela repete. É Né? bonitinho demais. Então, vai com 2 meses, sorriso social, né? Rastreio ocular completo. Com 1 mês ele olha, mas não consegue, ele vai só até a linha média. Com 2 meses já vai, já olha, já procura tudo, tá? E aí, né, essa criança vai começar a balbuciar. Até 1 mês ela só vai o quê? Emitir choro. Chorinho. Com 2 meses ela começa a balbuciar, né? Fazer os bababá. Isso. Aí depois vão vir as gargalhadas, né? Que ele vai gargalhar. Com 4 meses, o que a gente espera dessa criança? Que ela já esteja emitindo sons, né? Monossílabos, que a gente bará, já começa a emitir não só choro, aí já tem gargalhada, já está emitindo alguns sons. E 6 meses, qual é o marco principal dos 6 meses? Essa criança começar a sentar sem apoio, tá? Então a gente iria ali, começaria contato visual, sorriso social, gargalhadas com 4 meses, aí ela vai, sustenta o pescoço, com 2 meses esse pescoço já está mais firme, com força. Firme, bem firme mesmo, e agora ele já começa a ficar, né? Se você coloca ele, a cabecinha de bruço, a cabecinha já fica lá em cima, já não fica aquele pica-pau. Caindo. Pica-pau, né? Tá? Então, eu acho que os marcos seriam mais esses aí. Muito Deu legal. pra... Legal. Muito. Não, e é legal que as mães que estão nos ouvindo, as famílias de uma forma em geral, identificou que a criança, de repente, tem 6 meses e não consegue sentar sem apoio, não consegue sustentar a cabecinha, opa. Sim. Que a gente sabe que por mais que a mãe todo mês esteja no pediatra, porque no primeiro ano de vida, né, a gente acaba indo todo mês. Mensal é justamente para identificar. Precocemente, né? E se tiver, não está ainda ali, às vezes, gente, é falta de estímulo. Então, nem sempre é um atraso real. Às vezes, tem famílias que só ficam com aquele bebê no colo. Sim. Tem muito medo de colocar no chão. No chão, exato. Que medo que se contamine, né? Que o chão é sujo, mas não, criança, para ela desenvolver, ela tem que estar no chão. Então, às vezes, é só isso, é só deixar essa criança mais no chão, estimular mais, e assim, em 1 semana a criança, às vezes a gente, né, pede ajuda dos profissionais, manda para uma fisioterapia, e a mãe fala, nossa, doutora, foi 1 semana de exercício, pronto, já está fazendo tudo. Toda vez que eu passo na consulta, ela, Thaisa, chão. Bota essa criança no chão. É isso aí, tá? E faz diferença mesmo. Faz a diferença. Tem que colocar no chão e estimular, tanto o cognitivo, quanto isso de você brincar, falar, cantar, sorrir, caras e caretas, bocas e caretas. É isso que a criança vai aprendendo. Agora, se eu não tenho um estímulo, ela não vai aprender, nem desenvolver. Tem que isso aí, tá? Vamos para alguns pontos polêmicos, certo. Principalmente telas, né? A gente vive no mundo moderno, na nossa época não tinha esse contato, enfim. Mas hoje a realidade é diferente, a gente sabe disso, a criança precisa ser adaptada ao ambiente que ela está. Mas precisa de tela? Nos 6 primeiros meses de vida? E que sai no primeiro, segundo, terceiro ano, sei lá. Não. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma paciente, bebê com 3 meses. Doutora, eu já posso colocar tela? Tinha 3 meses. Aí eu falei, oi? Não sabe nem, aprendeu a levantar a cabeça. Aí eu falei... Já fica só olhando. Aí eu já mandei, né, para ela os estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que a gente não, é 0 tela mesmo, olha né, só. 2 anos 0. A gente sabe que interfere muito com o desenvolvimento cerebral dessa criança, é muito estímulo, tá? E vai criar problema mais tarde. Eu falo para os pais isso. O que vocês acham que vocês estão tendo, assim, de sossego dando tela? Depois vem em dobro o problema. Porque aí você vai ter um monte de transtorno. Tá aí. Tá só jogando pra frente, os né? estudos mostrando várias crianças que às vezes estão suspeitas de TEA. Olha. E, na verdade, é excesso de tela. Você tira a tela, acaba tudo. Então, agitação, irritabilidade. A própria frustração. A criança tem que se frustrar. Sim. Então, não ficar... Elas não têm aquele momento de ficar só, de brincar só. Fica ali, o cérebro não para. Está sempre trabalhando. Estimulado. Isso, então é esse que é o nosso problema e hoje virou uma epidemia e a dependência das telas, tem crianças que não ficam sem telas. É uma forma de adição, né? A gente sabe que libera dopamina, Sim, né? Hoje a gente sabe isso, que as crianças elas estão viciadas e são tratadas como um vício mesmo, porque chegou num ponto que elas têm dependência, não conseguem
se livrar das telas. Então, o que você puder hoje fazer essa prevenção, a gente sabe que vai chegar, que não vai ter, todo mundo vai ter contato, mas na hora certa e com tempo. Depois, limitado, 2 anos, eu posso dar um pouquinho de tela? Meia hora, tá? E se puder, quanto mais você puder postergar, melhor. Tá? Atividade ao ar livre, né? Ter contato com o chão. Contato com a natureza, está formando o quê? Conexões nervosas, está desenvolvendo. A tela não tem interação, gente. A criança fica ali, ela é passiva. Só recebe. Ela só recebe, ela não está interagindo. Então, a criança tem que interagir, ela tem que correr, ela tem que falar, ela tem que descobrir as coisas. Andar de bicicleta, cair, machucar, faz parte da vida, né? O que a gente fazia antes, né? Subir em árvore, comer fruta do pé da árvore. Ai, é uma delícia. Exato. Um que é delicioso e outro que é natural, né? E eu já escutei alguns pais falando, mas todo mundo usa tela, né? Os coleguinhas na escola, tá todo mundo com celular, tá uns 4, 5 anos, e se eu não oferecer isso pro meu filho, ele vai ficar para trás. Não, ao contrário, né? Ele vai para frente. Ele vai ser... olha, quantos países aí já foi proibido tela, né? Sim. E agora eu acho que vai passar, não sei se já passou, está no plenário para proibir celular nas escolas. Porque bom, excelente. E tem que fazer isso. Aí tem o pai que fala, mas proibir, porque sempre tem, né? Proibir não, a pessoa tem que ter maturidade. Gente, a gente às vezes não tem maturidade, a gente tem que se controlar. Agora, uma criança vai ter maturidade para saber o tempo. Se deixar, ela vai ficar o dia inteiro na tela. Eu fui pra escola e não tinha celular. Não tinha. Porque muitos pais falam, né, mas eu preciso ter o contato com o meu filho, se passar mal, se tiver alguma coisa, mas a escola não ligava pra casa da gente, não entrava em contato com os pais, não encontrava a gente, então... Isso. Então, assim, eu acho que isso daí vai ser uma boa medida para controlar, e a gente tem que pôr um basta, segurar o máximo o eletrônico, segurar o máximo o celular. A gente vê tanta coisa, perigo que tem na rede, né, na internet. Muito além. Muito além. Agora, esses jogos aí que estão viciando as crianças. Eu vi uma reportagem de uma advogada da Vara da Criança e da Família do Rio de Janeiro falando assim, como está aumentando o número de violência domiciliar de filhos nos pais e em avós por conta de dinheiro para poder ficar jogando nos... O vício, né? É o adulto que se drogava com o celular, a tela. Se o adulto se vicia, imagina uma criança com cérebro imaturo. Muito triste, né? Muito triste mesmo. Então, nós temos que ter esse olhar assim. Se a gente queremos crianças saudáveis, o primeiro ponto também é isso daí. Perfeito. Controlar telas. Mais uma polêmica? Vamos lá. Você falou que nos 6 primeiros meses de vida, né, o ideal é quarto compartilhado e não cama compartilhada. A gente coloca os riscos e benefícios, né, como você falou na consulta. Depois de quanto tempo a criança pode compartilhar a cama? Às vezes quer um aconchego, enfim... Tem idade segura para fazer isso? Olha, a partir do momento que a criança já tem autonomia de virar, desvirar, tá? Com certeza, porque a gente tem medo de quê? De sufocamento. Sim. Tem mãe que me manda mensagem, doutora, ele tá no berço e ele já tá virando, né? Ele já tá, eu vou lá e desviro. Eu fui uma dessas, eu disse, eu passo a noite toda desvirando o Pedro, e o Pedro volta para baixo, e o que eu faço? Né? Então, a partir da hora que a criança já tem essa autonomia, a gente já diminui o risco. Então, realmente, os primeiros 6 meses é o que a gente mais tem medo, porque a criança não tem tanta autonomia, ela pode se sufocar. O risco de sufocação, de sufocamento é mais Perfeito. Tem maior risco, incidência, né? Tem né? maior incidência. A gente sabe que tem famílias que optam pela cama compartilhada, tá? Aí elas criam algumas medidas lá de segurança, e eu não sou, gente, cada um é individual, cada um é uma cultura. A gente tem que ver que às vezes é cultural, né? Tem várias opções. Mas a gente tem que saber dos riscos, né? Eu tenho né? que explicar, porque se acontecer alguma coisa, ela está ciente. E se Deus quiser, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas a gente tem que, né, orientar, claro, fazer a parte, na minha parte. Suzete, explica pra gente caminhar para o fim deste episódio, que uma dica de ouro para passar por esses primeiros 6 meses de vida do bebê. Existe aí 1, 2 dicas de ouro para essa família, para essa mãe, para passar da melhor forma por essa fase crítica aí? Sim. Eu falo assim, para criar uma criança a gente precisa de uma aldeia, né? E isso é uma tribo africana. Isso é bonito isso, sabe? A gente perdeu muito. Verdadeiro, aceitem, né? E peçam ajuda.
Não Que tente. legal. A mãe, ela quer abraçar tudo. Tudo. Ela quer Parece que dar ninguém mamar. faz nada Perfeito. pra ela, né? quer Só ela presta. amamentar, ela quer trocar, ela quer dar Ah, é banho, isso mesmo. tá? Então, primeiro ali, o pai pode fazer muita coisa. Sim. Eu sempre falo, o pai só não pode amamentar, mas se essa mãe amamentou, passa para esse pai, deixa ele pôr para rotar, deixa ele fazer dormir, deixa ele Trocar, trocar. dar um banho. Então, é dividir, tá? Pedir ajuda. E tem que ter o autocuidado, gente. Sim. Não pode ficar só viver em função daquele. Sim, você vai se dedicar, mas você não pode se esquecer do Perder da autocuidado. identidade. Ter um momento para você, de repente, que você falou, logo que puder, fazer uma atividade física, vá fazer sua unha, tá? O bebê não vai mamar de hora em hora depois, né? Logo, no primeiro mês você não consegue, de repente, nem tomar Não, banho tudo direito. bem, mas é só um mês, né? Um mês, né? Mas depois você vai voltando também a fazer coisas que te deem prazer. Se eu tô bem, eu vou cuidar bem Sim. dos meus entes queridos, do meu Sim. filho, do meu marido, da minha casa. Então não esqueçam do autocuidado. Aceitem e peçam ajuda. Tem um pai, tem uma mãe, tem uma tia. Uma né? avó, alguém, né? Pede um pouco para você ter um tempo para você. Autocuidado, eu acho que é fundamental. Maravilhoso. Muito Perfeito, legal. gente. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Esses 6 primeiros meses de vida são mais desafiadores, a gente fica, né, com mais receio, a gente vai aprendendo a ser mãe também, a gente não nasce mãe, a gente vai aprendendo com os desafios, né, Ilma? É, com certeza. E especialmente esse episódio, gente, a gente vai ter uma parte 2 com a doutora Maria Suzete, a gente vai falar de introdução alimentar, então já estou dando um spoiler. Mais uma vez, muito obrigada. Quer compartilhar suas redes sociais? Sim, no Instagram é doutora Maria Suzete, tá? Podem me seguir lá. Perfeito. E, gente, não esquece de seguir a Clínica Ogino, né? Uma clínica que fez esse projeto sair do papel, tornou ele real, uma clínica voltada aí para a saúde da mulher antes da gestação, durante e pós. Lembra de seguir a gente também, né? O Vida Nossa Vida aí no YouTube e nas principais plataformas de podcast, para vocês não perderem, né, os episódios todos que a gente prepara com muito carinho. Esse é o Vida Nossa Vida, com a doutora Suzete terminando agora e daqui a pouco a gente vai estar com ela de novo. É isso aí. Tchau.